vou refazer o vídeo dos mongóis. Eu já tinha feito anteriormente, porém, fiz 2 vídeos, porque eu fiz narrado sem imagem, né? Só apareceu meu rosto mesmo, sem nenhum tipo de ilustração no vídeo. E agora eu vou refazer narrando com imagens. Então vamos pro vídeo. Então eu vou começar a falar da geografia. Então vamos lá. A Mongólia, ela está entre 2 países, né? China e Rússia, e ela é um país sem saída para o mar. A maior parte do território da Mongólia é composto por planaltos com cadeias montanhosas no norte e no oeste. A altitude média de todo o país é de aproximadamente 1.500 metros. O oeste é mais baixo do país, situado no sul, e tem uma altitude superior a 500 metros. A taiga, florestas de coníferas, cobre áreas que existem em todo o país, né? Os Montes Altais se situam ao oeste, sendo o pico que Huiteng, com 4.373 metros, e o ponto mais elevado do país, né? Lembrando que são 4 cadeias de montanhas, né? A Mongólia e os Montes Altais seriam os principais. Podemos falar do Monte Gobi, que é arenoso, né? Cobre uma extensão do sul a oeste, né? Enquanto o resto do país é coberto por estepes com vegetação rasteira e herbácea. O clima é temperado continental, é muito áspero, quase subpolar, com verões geralmente amenos e invernos longos e gelados. A precipitação se concentra no verão, né? Com 380 milímetros nas montanhas e 125 milímetros no deserto. De pluviosidade média anual, a temperatura média anual em Ulaanbaatar ou Ulaanbaatar, né? É de menos 5 graus. Sendo desta a capital mais fria do mundo. Janeiro é o mês mais frio da capital, com temperatura média de menos 25 graus Celsius. E o mês mais quente é julho, com temperatura média de 14,4 graus Celsius positivos. Né? Então, é um país frio. Embora tenha invernos muito secos, Ulaanbaatar pode ser atingida eventualmente por violentas tempestades de neve. A temperatura atinge facilmente menos 30 graus Celsius em praticamente todo o seu território, não sendo raro chegar a menos 40 graus Celsius ou menos 50 graus Celsius em determinadas localidades. A vegetação do território da Mongólia é rasteira e herbácea. As estepes, né? As estepes foram um dos desejos de Gengis Khan, que queria transformar o planeta em estepes. Então, é um país, né, como eu falei, frio, gelado, né? Então as pessoas usam roupas quentes, né, casacos, porque é frio, né, da caça, da pesca, né, da coleta. Então eram povos seminômades, né, os mongóis. Então
Agora eu vou entrar na história propriamente dita, né? Podemos rastrear as primeiras origens do povo mongol com uma confederação descrita nas fontes chinesas, já no século VII a.C., chamado Donghu, na confederação tribal mesmo dos Xiongnu. Então, eles viviam, né? E eles podemos considerar como proto-mongóis, né? Os Donghu. E depois, né? Os mongóis propriamente ditos vão surgir no século VIII a.C., né? Que é o 701 a 800 de nossa era, né? Foi quando surgiram os mongóis, que são as primeiras fontes chinesas. E um dos livros dos mongóis seria o livro secreto dos mongóis, né? Então, uma curiosidade é que o fundador da dinastia do Tibete é Songtsen Wampo, né? Que é o fundador do Império Tibetano, né? 618 a 842. O primeiro líder, e é considerado um dos ancestrais do Gengis Khan, né? Esse império tibetano ia da Mongólia à Baía de Bengala, né? Só uma curiosidade aqui para vocês, né? E a outra é que ao princípio do século XII, o Kabu Khan, filho de Kaidu Khan, seria também um ancestral, né? Apesar de ele ter falecido próximo do Gengis Khan nascer, né? Próximo de 1148 de nossa era. Então, isso fica como curiosidade, né? E outra coisa que podemos falar dos mongóis é que eles eram tribos, né? Viviam em os Zulus, né? Os clãs, né, chamam de Luz, e às vezes é chamado Yurt ou Wes, né? Essas cabanas, né? Que eles viviam, né? De pele, né? De animal. Então, os mongóis, eles viviam num ambiente, como eu falei, frio, né? Um clima frio, às vezes nevava onde eles moravam. Na Mongólia, steppes, né? É um país sem saída para o mar. E os chineses, que tinham medo do crescimento das tribos mongóis, né? Eles pagavam mesmo, né, as tribos como os tártaros para que eles guerreassem entre si, né? E de fato parecia que ia ficar assim para sempre, né? Então, até não se sabe exatamente quando nasceu o Temujin, que fica feito de ferro, né? Que a gente pode ter sido entre 1158 ou no começo da década de 1160, né? Próximo de 1162. No rio, próximo do rio Onon, né? Lembrando que os mongóis ficavam no sul do lago Baiku, né? Na Mongólia. Então, ele nasceu nisso, né? E os pais dele eram o Yosugei e a mãe dele era o Hoelun, né? Ele tinha vários irmãos e a mãe dele foi sequestrada pelo pai dele, pelo Yosugei, por uma tribo. Ela pertencia a outra tribo, né? Rival. Isso depois custaria a própria vida do pai dele, né? Então, quando o Gengis Khan tinha apenas 9 anos, chamaram para fazer uma suposta aliança lá, um acordo com o pai dele, só que era mentira, eles deram uma kombucha com leite, né? E o pai dele morreu, né? Lembrando que eles acreditavam num deus do trovão chamado Deus Tengri, né? O próprio Gengis Khan também acreditava nesse deus, né? Tengri, do trovão. E aí o pai dele tomou o Sugei, era um líder tribal, o pai dele. Ele tomou essa kombucha com leite, estava envenenado, é óbvio. E ele morreu. E aí ele teve uma infância difícil, né? Ele, como ele foi irmão
é o filho mais velho, né, do Sugei, ele teve que sustentar, né, teve parte das responsabilidades deve ter caído sobre ele. Então, ele acabou sendo escravizado, né? Tem até um filme de 2007 chamado Guerreiro Mongol, que depois vocês podem ver, né? Que conta melhor essa história aí que eu tô falando pra vocês. Então, acho que é uma produção russa e chinesa, mongol, uma coisa assim. E ele ficou escravo lá. E tinha uma espécie de um regente da tribo, né? Que não deixou ele assumir enquanto ele não tinha a maioridade, né? E ele era perseguido e tudo mais. Então, depois de superar isso, né? Ele tinha mais ou menos, né, uns 45 anos, ele conseguiu unificar as tribos, né? Por causa de 1206. E o Temujin, ele ganhou o título de Gengis Khan como vasto como oceano. E no decorrer desse tempo, na infância, tudo mais dele, quando ele era criança, ele conheceu um outro menino lá, que depois virou um aliado dele, o Jamuka, que no futuro ele mataria, né? Os dois exércitos do Jamuka e dele iam lutar do Temujin. Mas que quando eles eram crianças, eles fizeram tipo um ritual. Eles cortaram os pulsos, derramaram no leite o sangue. Aí eles seriam irmãos de sangue, né? Era uma forma simbólica, né? E ele ajudou o Sijamuka a resgatar aqui dos Merquitas, né? Os Merquitas foram o povo que matou o pai dele. Tinha os Khitan também, né? Era outra tribo mongol. E que depois o Gengis Khan varreu, né? Os Khitan. E ele salvou, né? Conseguiu a Bort, né? Que era uma menina que tinha sido prometida para ele quando criança. Que eu virei ser a esposa dele pro resto da vida. E ele resgatou a Bort, o Jamuka, né? E aí tava grávida e o Gengis Khan criou a criança como se fosse dele, né? Apesar de que essa criança não ia ter direito nenhum sobre sucessão do trono, né? Depois que o cara virasse o Gengis Khan, né? Temujin, então, ele virou, né? Como eu falei, né? Depois eles brigaram, tudo mais, e aí o Temujin mandou matar o Jamuka, né? Quando eram adultos, né? Então, ele, com 45 anos, ele foi aclamado, né, por todos os líderes da tribo, né, Gengis Khan. E aí a China, que tanto humilhou ele acabou prendendo uma campanha, né, contra os chineses, né, eles não conheciam armas de cerco, né, depois eles capturaram engenheiros chineses e conseguiram aprender a fazer, né. Tinha o Jin, tinha o Ricexia e tinha mais um, acho que o Tangust. Eram 3 reinos, né. O reino Tangust foi simplesmente varrido, né, do mapa. E eles venceram, né, os caras. Pequim foi arrasada. As pessoas morreram lá, ficou um morticínio. E muito cara de cadáver, né, doença, deve ter tido um monte de coisa lá, que os caras tiveram que ir embora. Cheiro insuportável, né, dos cadáveres, mas eles iam embora, né, no verão, por causa do verão, né, então eles foram e o próprio Gengis Khan morreu por volta de 65 anos, em 1227. E aí quem assumiu foi um dos filhos dele, né, Ogdei Khan, que continuou as conquistas para a Europa do Leste, né, eles foram conquistando várias nações, conquistaram a Armênia, vários países, só que foram barrados pelos búlgaros, né, os primeiros para usar, né, barrar o avanço mongol. E eles conquistaram, né. Uma curiosidade é que
Os próprios mongóis, em 1271, eles fundaram a dinastia Yuan na China. Como falei, né, em 1271, os chineses... Em 1271, os mongóis fundaram a dinastia Yuan na China, né? E durou mais ou menos que o mesmo tempo que durou até 1368, né? Lembrando que o Império Mongol, ele existiu de 1206 a 1368, né? 162 anos, né? E os próprios mongóis... Uma curiosidade também do Temujin é que depois dessa conquista da China, depois disso, ele tentou fazer acordos comerciais com a Pérsia, né, Império Corásmio, né? Porém, o Shah lá do Império Corásmio, né, tipo, não queria saber dos mongóis, né? Ele mandou emissários, ele matou o primeiro emissário, o segundo cortou o cabelo e tudo mais. E aí ele ficou tão furioso, Gengis Khan, que mandou que os cavaleiros, né, usavam mais cavalaria, né? Eles usavam pôneis, os mongóis não eram bem cavalos, eram pôneis que tinham 1,30 m e tinha 300 quilos, né, esses pôneis. E os caras arrasaram. Em 3 anos mataram acho que 1 milhão de persas, né. 200 mil Mangudai, né, como chamaram os cavaleiros mongóis, né. Mangudai destruíram, né, Bukhara virou pó, né. Destruíram muitas cidades no Império Corásmio. Então, com certeza o Oriente Médio deve ter sofrido muito com as invasões dos mongóis, né. Atrasado muito, né, o desenvolvimento do Oriente Médio. Então, isso é uma curiosidade, né. E voltando, né, ao Ogedei, né, ele conquistou muitos países lá no leste da Europa, né, e ele morreu, estava lá na Polônia, né, mais ou menos ele morreu e tinha fundado uma cidade chamada Karakorum, uma cidade com arquitetura chinesa. Eles foram voltar para eleger um novo governante, né? Depois adotaram budismo, tudo mais. Era tengrismo, né? E eles elegeram um novo Khan, né? Para poder. E uma curiosidade que em 1250, 1350 houve a Pax Mongólica, né? Um período quando houve o domínio dos mongóis. E foram 6 Khans, né? 6 governantes ao todo, né? Não durou muito, como eu falei. É considerado um dos maiores impérios do mundo, né? Só perde para o Império Britânico. Os imperadores foram o Gengis Khan, o Temujin, 1206 a 1297, 1229 a 1241, Ogedei Khan. Depois veio Guyuk Khan, 1246 a 1248, Mongke Khan, 1251 a 1259, o Kublai Khan, 1260 a 1294, Tonghorn Temur, né, 1373 a 1868, né, as moedas eram dirham, sukhe e o papel moeda, né. Então, eles dominaram, né, boa parte do mundo conhecido na época, né, era 2 vezes o tamanho do Império Romano e 4 vezes o tamanho do Império de Alexandre, mas como eu falei, durou muito pouco, né, não souberam administrar o Império, eles eram violentos, brutos, né. E a da Coreia, através da Ásia, entrando pela Rússia europeia até a costa do Mar Báltico. Eles controlavam a maior parte da Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia, o atual Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão, Tibete, partes da Índia e parte da Birmânia. Toda
a China até o Vietnã. Então, era um império vasto, como falei, né? Mas não durou muito, né? Então, outra curiosidade é que eles tentaram também conquistar o Kublai Khan, né? Um dos netos do Gengis Khan, o Japão, só que capturar engenheiros. Como um país sendo primário, acho que eles não tinham tradição naval, então eles tentaram invadir o Japão, né? Mas foram rechaçados, né? Os samurais estavam nas praias esperando os mongóis. Os coreanos construíram de qualquer jeito lá os barcos, tentaram invadir, só que foram derrotados, né? Surgiu a expressão kamikaze, né? Vento divino. E eles também foram derrotados, os mongóis, né? Pelos próprios no Vietnã. Eles foram derrotados no Egito pelo Baibars em 1960, né? E 2 anos antes ele tinha invadido o Iraque, né? A Mesopotâmia. Destruíram a Casa do Saber. Jogaram tantos livros no Tigre e Eufrates que as águas ficaram pretas, né? De tanta tinta, né? E como eu falei, em 1960, os mamelucos do Egito, né? Liderados pelos Baibars, derrotaram os mongóis na batalha Ain Jalut, né? E depois eles também foram derrotados na Lituânia, né? Na batalha por volta de 1363, né? Mais ou menos. Na Batalha das Águas Azuis. Foi quando estava a Lituânia, então. E aí, em 1368, o Império Mongol desaparece. E depois surgiram os Khanatos. E uma curiosidade é quando os russos estavam... quando os mongóis estavam dominando a Rússia, eles humilhavam os russos dando comida, né? Fazendo os pôneis deles, né? Como eu falei, eles usavam cavalos, usavam pôneis, né? Comerem no chapéu dos príncipes russos, né? Então foi algo meio humilhante. Só que eles conseguiram acabar com o domínio mongol em 1480, quando os russos usaram canhões pela primeira vez, né? Algo que acho que os mongóis não conheciam, né? E os mongóis tiveram que bater em retirada porque eles não conheciam aquele tipo de arma, né? Então, tinha uma tática também, né? Tem curiosidade para falar, que era bater e retirar, né? Então, e eles usavam um exército em sistema decimal, 10, 100, 1000, né? Então, eles não deixaram nada de, assim, muito relevante, né? Fundaram essa dinastia Yuan, como eu falei, na China, né? Tiveram muito comércio, chineses, árabes, né? Hindus, tudo mais. Mas eles não deixaram nada, né? Depois veio o Tarmelão, que se diz descendente do Temujin, né? Provavelmente não era, né? E, uma curiosidade. Quem destruiu o Bagdá lá, que eu falei, em 1958, foi um dos netos do Gengis Khan, o Hogelu Khan, né? Só uma curiosidade. Mas voltando ao Tarmelão. Tarmelão, né? O Timur, né? É uma pessoa. Ele fundou o Império Timúrida, né? Império de Timur, né? Ou seja, Tarmelão. E ele se dizia descendente de Gengis Khan, né? Do Temujin, mas né? A gente não era, né? Só para se legitimar no poder, e acabou sendo... trouxe também morte, destruição, tudo mais, né? Ele quase deixou o Império Turco-Otomano, né? Beira do colapso, né? Em 1402, na Batalha de Ankara, né? E depois desapareceu, né? Como eu falei, ficou esses Khanatos aí. E essa é a história, né? Então, eles não deixaram nada de relevante. Destruíram... não trouxe nada, né? Só trouxe morte, destruição, né? Isso foi o legado do Império Mongol, né? Que durou de forma bem efêmera, né? E criou um dos maiores impérios já existentes.
Então, curta, comente, compartilhe e se inscrever. Falou!